Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 8 de maio de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes aqui com a gente a sessão dessa quinta no Tribunal Superior Eleitoral. E quem explica para a gente os processos dessa manhã de julgamentos é a advogada Iuli Carneiro. Tudo bem, doutora Iuli? Bom dia. Bom dia, Paulo. Obrigada pelo convite. Imagina, bem-vinda de volta. Obrigada. Vamos lá para a pauta dessa manhã? Vamos. Bom, a pauta tem 12 processos previstos hoje. Destaque para os casos que julgam propaganda eleitoral irregular e também registro de candidatura. Por exemplo, o processo que abre a pauta dessa manhã é um recurso de Antônio Pereira da Silva contra a decisão que negou a ele o registro de candidatura. O Antônio, que é mais conhecido como Tonho Paraíba, tentaria se manter na Câmara de Vereadores de Itapecerica da Serra, em São Paulo, mas ele nem pôde concorrer no ano passado. E é por aqui que eu começo essa nossa conversa, doutora Iuli. Explica para a gente primeiro por que ele não pôde concorrer, por que ele teve o registro negado. Foi impugnado esse registro porque ele tem uma condenação por crime de peculato. Então, e aí, o que ele alega para tentar se defender? Ele fala que, como essa condenação pelo crime de peculato não transitou em julgado, impedi-lo de ser candidato violaria o princípio da inocência. Só que, para o tribunal, o que vale é essa condenação ser em segundo grau em órgão colegiado. E ele já tem uma decisão por órgão colegiado, daí ele ficou inelegível por 8 anos. Qualquer condenação por órgão colegiado levaria a essa situação ou esse crime, um crime contra a administração pública de peculato, piora a situação dele? A gente vai avaliar aí mais o tempo de pena a ser cumprido, porque se você pega uma pena muito alta, quanto maior esta pena, mais tempo você vai demorar para cumpri-la, mais tempo vai demorar para que você comece a contar esses 8 anos de inelegibilidade para que você deixe de estar inelegível, porque você pode ficar muito mais tempo caso você recorra. Quanto mais você recorre, mais tempo. É por isso que a gente tem aí muitos candidatos que estão há muito tempo, muito mais do que esses 8 anos, porque eles estão recorrendo. Quanto mais ele recorre, mais demora para ele cumprir esses 8 anos. Lembrando que peculato é quando a pessoa se beneficia do cargo, né, do cargo público ali, para ter benefício próprio, em benefício próprio. E, além disso, ele fica inelegível, como você falava aqui, por 8 anos. É outra tentativa nele. A gente fala de um recurso aqui no TSE, que a gente acompanha ao vivo daqui a pouco. É uma tentativa também barrar essa inelegibilidade, né? Isso, é uma tentativa de voltar aí para que eventuais votos recebidos sejam considerados porque concorre-se sob júdice, por conta desse recurso. Entrou com recurso, concorre sob júdice e aí vamos analisar aqui no tribunal se vai ou não a validar estes votos que ele eventualmente recebeu. É o primeiro caso aqui dessa manhã, portanto, no Tribunal Superior Eleitoral, um caso relatado pelo ministro André Mendonça, com origem em Itapecerica da Serra, portanto. Bom, o caso seguinte, o segundo da pauta de hoje, é outro recurso. Esse apresentado por pessoas suspeitas de fraudar licitações na Prefeitura de São Mateus, no Espírito Santo. Entre essas pessoas estão políticos, empresários e funcionários públicos. Bom, o que essas pessoas alegam no TSE? Doutora Iuli, por que esse caso está no TSE? Nesse caso, são vários crimes que foram atribuídos a essas pessoas lá na origem, quando a operação iniciou, né? A operação Minúcios. Ela fala que tinha crime de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, e aí tentaram, nesse inquérito, vincular esses crimes à eleição de 2020. Só que no curso do inquérito, ao que parece, ficou comprovado que não existiam esses crimes eleitorais, esse vínculo com a eleição. O tribunal, então, acaba homologando o arquivamento da parte dos crimes eleitorais no inquérito. Isso a gente está falando do TRE, não é isso? O TRE do Espírito Santo. Isso. E aí, quando o TRE resolve arquivar essa parte, perde-se a competência da Justiça Eleitoral. Porque qual que é a competência da Justiça Eleitoral
nesse caso, seria se houvessem crimes eleitorais conexos com os crimes comuns, mas não restou demonstrado durante o inquérito que, de fato, havia uma vinculação desses crimes com crimes eleitorais. Então, daí volta para a Justiça Comum, que nesse caso é o TRF2. Agora, por que esse caso também foi mandado aqui para o TSE? Por que a gente acompanha daqui a pouquinho os ministros do TSE com esse caso em pauta? Aí vem num recurso para cá para analisar se realmente é o caso. Porque a gente teve aí operações, inclusive aqui no DF, que acabaram chegando para a Justiça Eleitoral depois de muito tempo no TRF1, porque se vinculou esses crimes com crimes eleitorais, com eleições. Nesse caso do Espírito Santo, não conseguiu se provar durante o inquérito que havia um vínculo, que essas licitações foram fraudadas com fins eleitorais. Por exemplo, a pessoa vencia a licitação para que depois repassasse dinheiro para financiar campanhas. Nesse caso, não ficou comprovado. Inclusive, nesse caso, ao que parece, tem até envolvimento de uma empresa de laranjas de um dos candidatos. Então, ainda assim, não conseguiu vincular à eleição de 2020. Houve uma tentativa ali durante o inquérito, mas não restou vinculado. Já tem o voto do relator e a gente Ministro deve Antônio voltar... Carlos Ferreira. Isso. E a gente volta com o voto vista do ministro Floriano. Ok, bom, esse é o caso 2, portanto, o segundo item da pauta dessa manhã. Eu vou pular aqui agora para casos, doutora Iuli, que envolvem propaganda eleitoral irregular. Um deles tem origem em Belém do Pará e é uma discussão sobre tamanho do nome do vice-candidato ali nas propagandas. Qual que é a discussão e por que essa suposta aqui irregularidade que o tribunal avalia daqui a pouco? A legislação eleitoral, ela fixa vários critérios para você fazer sua propaganda. Tem tamanho de adesivo, aquele redondinho, tem tamanho daquele que fica atrás do veículo. E, nesse caso, quando você vai fazer o seu material de campanha, material gráfico, tem que ter o nome do cabeça de chapa, vamos ser prefeito, por exemplo, tem um tamanho dele lá. Se ele ocupar todo o espaço da propaganda, 30% daquele espaço tem que ser acompanhado pelo nome do seu vice. Nesse caso, a coligação adversária alegou que não estava com esse tamanho de 30%. E aí, eles foram punidos com uma multa de 5 mil. Agora, tem uma peculiaridade que você estava me explicando aqui, que houve uma desistência no meio desse processo. Isso. Após a sentença, a coligação que havia representado desistiu da ação. E aí, o tribunal analisa ali se realmente essa desistência é cabível, analisou que não era cabível essa desistência e manteve a sentença, condenando em 5 mil reais de multa. Bom, é outro caso relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. A gente segue falando agora sobre propaganda eleitoral irregular. É o tema, portanto, do processo, de outro processo com origem em Belém do Pará e que coloca de lado os opostos às coligações Levanta Belém e A Família é o Nosso Povo. Em poucas palavras, é um agravo, é um recurso contra a condenação que manteve o pagamento de multa de 5 mil reais. Bom, por que essa multa? E agora a gente já fala, é algo parecido com o processo anterior, é uma omissão antes de nome também, de vice-candidato. Antes era em relação ao tamanho e agora é omissão, doutora Iuli. Qual que é a diferença desses dois casos? Elas estão incidindo no mesmo, infração do mesmo artigo, que é o 36, parágrafo 4º, da 9.504, que é essa lei que rege as eleições. Mas por que, ainda que o nome do vice tenha aparecido com esses 30% de tamanho, esse caso está sendo punido? Porque não era em todo momento de várias propagandas, vários vídeos, vários materiais, não tinha o tempo todo daquele vídeo o vice aparecendo. Aparecia o cabeça de chapa, o prefeito, mas não aparecia o nome do vice. Se aparece o nome do cabeça de chapa, tem que aparecer o do vice. E sempre respeitando esses 30% de tamanho. Ok, é um caso do ministro André Ramos Tavares, mais um caso aqui da pauta de hoje. A gente muda de estado agora e de cidade, mas segue falando de propaganda irregular, nesse caso seguinte. De Barueri, em São Paulo, a discussão que chega ao TSE envolve também propaganda eleitoral antecipada. É mais um recurso. Nesse, o Gilberto Macedo Gil Arantes
também tenta reverter uma multa de R$ 5.000. Aqui é uma irregularidade diferente das duas outras que a gente falava, né, doutora Yuri? Explica pra gente. A diferença aqui é que o tribunal, a legislação eleitoral, tem permitido que você faça uma campanha prévia ali, né? Uma pré-campanha. Só que nessa pré-campanha você não pode fazer tudo aquilo que você não pode fazer durante a campanha. Inclusive, neste caso, uma propaganda negativa do seu adversário. Você não pode pedir o não voto a ele, você não pode fazer ofensas à honra e à imagem desse candidato e nem pode divulgar na sua propaganda fatos inverídicos sobre o seu adversário. Nesse caso, ele incide em 2 pontos, né, em 2 requisitos do que seria propaganda negativa, que é um pedido de não voto. Ele fala algo do tipo de fulano não serve para tal cidade, também não serve para a nossa. E aí, então, é entendido como uma palavra mágica para não falar voto, né? Não vote, mas você fala não serve, é a mesma entendido para o tribunal como se fosse um pedido de não voto. E tenta ligar o adversário a crimes. Então, faz aí ofensas à honra e à imagem desse candidato. Você também já me explicou isso uma vez, né? Que o que não pode durante a propaganda, é claro que não pode na propaganda antes desse prazo, né? Ali na pré-campanha, o que é configurado como propaganda antecipada, não é isso? Isso, o que acontece ali nesse período de pré-campanha? Você pode expor suas propostas, expor que você tem uma pretensão de ser candidato, mas você não pode ficar pedindo voto para si e nem não voto para o adversário. Você não pode falar mal do outro, ainda que muitos candidatos entendam que aquilo é só uma crítica. Tem que ter cuidado com essa crítica para ela não ser lida como esse pedido de não voto no adversário, porque ele não pode existir na campanha, também não pode existir na pré-campanha. Ok, bom. Outro caso que discute propaganda eleitoral irregular e que tem como relator o ministro André Ramos Tavares é o último item da pauta dessa quinta. Processo com origem em Muaná, no Pará, que envolve redes sociais. É mais um recurso contra uma multa de R$ 5.000. Explica pra gente aqui, doutora Yuri, qual que é a irregularidade que vai ser analisada daqui a pouquinho em plenário nesse caso. Nesse caso, ele fez propaganda em sites, em perfis de rede social, que ele não tinha informado a Justiça Eleitoral. Quando o candidato vai pedir o seu registro de candidatura, ele precisa informar esses dados para que a Justiça Eleitoral consiga fiscalizar. Porque no registro de candidatura tem várias informações. Seu nome, seu número de título, o endereço do seu comitê, para que a Justiça Eleitoral possa ir até lá e verificar se todas as propagandas estão em ordem. E aí, de 2 eleições para cá, fixou-se essa obrigatoriedade de informar a Justiça Eleitoral os sites e perfis de rede social que serão utilizados pelo candidato para sua propaganda. Quando ele não informa, ele pode ser multado, caso seja representado pelo Ministério Público ou por um candidato adversário. Agora, a pessoa, o candidato, essa pessoa pode alegar que ela não sabia, por exemplo? Já houve casos aqui que um dos argumentos foi esse. Mas eu não sabia que nesse momento eu tinha que enviar, né, preencher o formulário digital, informando para a Justiça Eleitoral quais eram os meus sites, os meus perfis. Isso é uma alegação que é entendida como positiva, que válida pela Justiça, ou isso não? A pessoa tem que saber que ela tem que registrar? Infelizmente, ou felizmente, né, para a ordem da eleição, essa boa-fé não é presumida. Não tem como você falar, não, tudo bem, ele não sabia, eu vou deixar passar e aí na próxima eu vou punir. Nesse caso, inclusive, ele chegou a corrigir esse dado no processo de registro de candidatura, mas ainda assim foi entendido pelo tribunal que não valia. Só valeria dali para frente, mas o que ficou para trás não É uma regra resolve. e a pessoa tem que cumprir aquilo ali no dia determinado. Exatamente. Ok, bom, eu lembro que a sessão do Tribunal Superior Eleitoral começa em instantes. Enquanto isso, veja as notícias mais recentes da Justiça Eleitoral. Bom, o município de Tucuruí, no Pará, terá que realizar a eleição suplementar
para a escolha de um novo prefeito. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral e dessa semana. Já a eleição de Raimundo Oliveira Filho como prefeito de Paulino Neves, no Maranhão, foi confirmada pela Corte também na sessão dessa terça. Anderson Arcoverde tem os detalhes para a gente. Raimundo Lídio, como é conhecido politicamente, foi reeleito prefeito de Paulino Neves no ano passado. Ele teve o registro questionado por ter sido demitido após um processo administrativo disciplinar. No TSE, o relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, observou que a decisão do processo administrativo foi anulada pela Justiça Comum. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral manteve o registro. O recurso contra a decisão do TRE foi rejeitado por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Já a inelegibilidade de Alexandre Siqueira, prefeito reeleito de Tucuruí, no Pará, foi confirmada pela Corte. Ele foi condenado por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2020. Por isso, não poderia concorrer em 2024. Siqueira argumentou que uma liminar do próprio TSE de 2023 suspendeu a inelegibilidade dele. Mas a ministra Isabel Galotti explicou que, na verdade, a liminar concedida pela Corte foi apenas para mantê-lo no cargo até as eleições. Segundo a ministra, a suspensão da inelegibilidade nem mesmo foi pedida. Não houve esse pedido e o artigo 492 do CPC veda ao juiz proferir decisão diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Em outras palavras, não cabe, em processo de registro de candidatura relativa à eleição de 2024, expandir os efeitos de decisão judicial proferida em tutela de urgência envolvendo o AGE nas eleições de 2020 para contemplar consequência futura, no caso, a suspensão de inelegibilidade para 2024, que não foi requerida e nem foi objeto de pronunciamento pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao artigo 492 do CPC. O tribunal determinou o afastamento imediato de Alexandre Siqueira do cargo e a realização de novas eleições para a Prefeitura de Tucuruí. Com 54,1% de votos, Marcílio Régio, do PP, venceu no último domingo a eleição suplementar de Goiânia, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Ele vai comandar a prefeitura até 2028. O adversário, Eduardo Batista, do Avante, obteve 45,9% dos votos válidos. As informações com a Regina Souza. Demorou apenas 48 minutos para sair o resultado das eleições. Marcílio Régio, do Progressistas, venceu com 28.122 votos. A eleição foi marcada pela tranquilidade. Não houve registro de filas, aglomerações ou incidente dos prédios ou nas sessões eleitorais que pudessem atrapalhar o processo de votação. Cerca de 54 mil eleitores compareceram às urnas. Foram registrados 825 votos em branco, 1.165 nulos e 11.246 abstenções. Apenas 2 das 199 urnas usadas na votação precisaram ser trocadas. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica não verificou qualquer falha no sistema e nos equipamentos. A nova eleição foi determinada após a cassação do mandato de Eduardo Honório do União Brasil, reeleito em 2024. A candidatura foi invalidada pelo Tribunal Superior Eleitoral por considerar que ele estava exercendo na prática um terceiro mandato consecutivo como prefeito, o que é vedado pela Constituição Federal. Decisão, portanto, aí do TSE, doutora Yuli, que manda convocar novas eleições, mas nesse caso, quem convoca de fato, quem organiza é o TRE, nesse caso de Pernambuco, não é isso? Isso, volta para o Tribunal Regional organizar todo esse novo pleito. E aí organiza-se um novo pleito de imediato para que não fique vago ou na mão do presidente da Câmara. E nesse caso foi cedo, né? A gente está no comecinho aí de maio, o prefeito reeleito, né? O tribunal entendeu que era o terceiro mandato consecutivo, saiu agora no começo do ano e o próximo prefeito ali segue até 2028, completa o mandato, né? 3 anos e meio aí de mandato, segue até o fim. E a ideia é essa mesmo, de que os processos eleitorais sejam céleres para que a gente não fique nessas pendências, né, de
o prefeito que está lá é ou não legítimo, né, para estar neste cargo. Então, quanto mais rápido, melhor para a democracia, para que a gente não veja aí candidatos que saiam faltando 2 meses para o fim do seu mandato. Ok, bom, o Tribunal Superior Eleitoral também confirmou por unanimidade uma decisão que negou o reconhecimento de uma filiação ao Partido Progressistas. Jovacir Lima se filiou à legenda em abril de 2024, abril do ano passado, para tentar disputar as eleições municipais em Formoso do Araguaia, Tocantins. Pablo Lemos conta os detalhes. De acordo com o processo, Jovacir Lima teria apresentado ficha de filiação e capturas de telas de redes sociais como provas de ligação ao Partido Progressistas. Ele alegou que a legenda não teria inserido os dados no sistema de filiação partidária. Só que a justificativa não foi aceita pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE entendeu que os documentos não eram suficientes para confirmar a inscrição ao partido de forma confiável. O relator do caso foi o ministro André Mendonça. Ele afirmou, entre outros pontos, que provas unilaterais produzidas pelo próprio interessado e sem chancela institucional não possuem valor para atestar uma filiação partidária. Bom, a gente aproveita para ir direto ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, aí já ao centro. Ministro Nunes Marques aqui passando ao lado. Ministra Isabel Galotti também. Ministro Floriano, para a gente acompanhar mais uma sessão ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral nessa manhã de quinta-feira. Vamos lá. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia a todas as pessoas presentes. Podemos nos assentar. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Superior Eleitoral, sessão administrativa. Inicio cumprimentando os senhores ministros que compõem esta casa, o senhor ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares, cumprimento o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogadas e advogados, senhores servidores, todos que nos acompanham. Nesta sessão administrativa, estou apregoando para julgamento o item único da pauta, que é a petição civil número 0600-243-1, procedente de Cuiabá, Mato Grosso, relatada pela eminente ministra Isabel Galotti, requerente à desembargadora Serli Marcondes Alves, e o requerido é o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Tem a palavra a eminente ministra. Bom dia a todos os colegas, a todos os que estão presentes a esta sessão, Ministério Público, servidores, advogados, que cumprimento na pessoa de nossa presidente, ministra Carmen Lúcia. Trata-se de pedido de providência com requerimento de liminar proposto pela desembargadora Serli Marcondes Alves, membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em desfavor do plenário daquela corte e dos juízes membros Edson Dias Reis e Marcos Machado, visando a suspensão da eleição para os cargos diretivos, que foi marcada e, afinal, realizada no dia 29 de abril passado. Segundo narra, a requerente foi eleita ao cargo de vice-presidente e corregedora-geral regional eleitoral para o biênio de 23-25, encerrado em 28 de abril do corrente ano. Então, o que aconteceu, eu já disponibilizei o relatório a todos os colegas, foi que a requerente, que já havia exercido um biênio no TRE, ocupando o cargo diretivo de vice-presidente e corregedora regional eleitoral, ela foi reconduzida, reeleita dentro do Tribunal de Justiça para um segundo biênio no
Tribunal Regional Eleitoral, juntamente com o doutor Marcos Machado. Ambos foram empossados como membros efetivos, desembargadores, membros efetivos do tribunal, na sessão que ocorreu no dia 29 de abril. E, em seguida, a posse de ambos como membros efetivos, procedeu-se à eleição para o cargo de presidente do tribunal e foi eleito o desembargador Marcos Machado, que estava em seu primeiro biênio, e foi declarada a recondução da desembargadora Serli Marcondes Alves para exercer novamente, por um segundo biênio consecutivo, o cargo de vice-presidente e corregedora daquele tribunal. E, diante da vedação contida na LOMAN, a desembargadora requerente se recusou a tomar posse, conforme constam das informações prestadas pelo juiz que presidiu essa eleição, e o tribunal resolveu designar para que funcionasse como vice-presidente e corregedor, foi eleito o primeiro suplente da classe de desembargadores que também fora empossado naquele dia. De forma que, na data de hoje, nós temos o presidente do tribunal, que é o desembargador Marcos Machado, temos um membro efetivo, que é a desembargadora Serli, que, embora membro efetivo, não está exercendo função, e temos um desembargador suplente que está exercendo a função de vice-presidente e corregedor-geral eleitoral. Eu indeferi o pedido de liminar porque não poderia supor qual seria o resultado das eleições e, se seguida a resolução do TSE e a LOMAN, poderia haver a situação da desembargadora Serli ser eleita presidente, o desembargador Machado vice-presidente, perderia até o objeto do processo. Mas houve a sessão no dia 29/4, foram ambos empossados como membros do tribunal e foi eleito o desembargador Marcos Machado, e decidiu o tribunal reconduzir a desembargadora Serli à função que já exercera no biênio anterior de vice-presidente e corregedora, sob fundamentos que são foi ouvido o desembargador Marcos Machado, que reiterou os motivos que levaram o TRE a entender possível decidir pela sua eleição e pela recondução da desembargadora Serli, que basicamente consiste no fato de que existe autonomia do tribunal, que, havendo autonomia e havendo eleição, haveria necessidade de 2 elegíveis para concorrer, que, portanto, o tribunal, por 5 votos a 1, decidiu por votar e por eleger ao desembargador Machado como presidente, que a desembargadora Serli não foi eleita e sim reconduzida, e que a vedação da LOMAN e da resolução do TSE dizia respeito apenas à reeleição. E como ela não fora reeleita e sim reconduzida, que não haveria óbice a isso e que violaria a autonomia do tribunal impor a assunção direta da presidente à requerente, e por via transversa isso significaria que, na verdade, quem estaria elegendo o tribunal teria sido o Tribunal de Justiça, violando a autonomia administrativa do TRE. E isso é o relatório resumido, e
no voto, eu anoto inicialmente que essa Corte Superior já assentou em inúmeras ocasiões a natureza eminentemente administrativa da controvérsia discutida nesses autos, que é saber se há possibilidade de haver reeleição ou recondução de membro efetivo de Tribunal Regional Eleitoral ao mesmo cargo diretivo. Portanto, firmada a competência da Corregedoria Geral Eleitoral e o caráter administrativo, eu registro também que figura no polo passivo desse processo a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que ocupava a presidência do TRE na data em que formulado o pedido, que foi antes dessa eleição questionada. Mas, tendo em vista o término do seu mandato, impõe-se a sua exclusão do presente feito. No mérito, eu observo que a Constituição Federal prevê que os TREs são compostos, dentre outros, por 2 desembargadores de tribunais de justiça, os quais serão eleitos para ocupar os cargos diretivos de presidente e vice-presidente da Corte Eleitoral. Dispõe ainda a Constituição que os membros do TRE exercerão a função eleitoral pelo período mínimo de 2 anos, podendo exercer até 2 biênios consecutivos, por força do artigo 121, parágrafo 2º da Constituição. E que também a norma constitucional, no seu artigo 121, reserva a lei complementar a disciplina acerca da organização e competência dos tribunais, juízes de direito e juntas eleitorais. E a matéria está regulamentada na Lei Orgânica da Magistratura, que, em seu artigo 102, dispõe sobre a organização dos tribunais e escolha dos ocupantes dos cargos de direção nos seguintes termos: os tribunais, pela maioria dos seus membros efetivos por votação secreta, elegerão dentre seus juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, os titulares destes, com mandato de 2 anos, proibida a reeleição. Quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por 4 anos, ou o de presidente, não figurará mais entre os elegíveis até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição. Interpretando os dispositivos constitucionais citados, o Supremo, no julgamento da ADIM 2993, relator o ministro Veloso, declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 5º de uma resolução do TRE de Minas Gerais, que vedava a recondução para o 2º biênio consecutivo de membro, biênio consecutivo em cargo que vedava a recondução para o 2º biênio consecutivo de membro do Tribunal Regional. Posteriormente, julgando a reclamação 4.587, relator o ministro Pertence, o Supremo apreciou o acórdão em que este TSE concedera liminar em representação da relatoria do ministro César Aço Rocha para suspender os efeitos da reeleição do presidente do TRE da Bahia, que havia sido indicado pelo Tribunal de Justiça para o 2º biênio consecutivo. No ato reclamado, entendera o TSE que o desembargador reclamante não poderia sequer ter sido reconduzido pelo Tribunal de Justiça para seu 2º biênio consecutivo, uma vez que não teria condições de elegibilidade para os cargos de direção do regional. Isso porque, como já fora presidente, não mais seria elegível para presidente, donde na eleição haveria apenas um candidato elegível, o outro membro indicado pelo Tribunal de Justiça. Vale dizer, não haveria margem de escolha para o TRE e ocorreria, na verdade, recondução compulsória e não eleição. Prevaleceu, todavia, no Supremo Tribunal o entendimento de que a Justiça Eleitoral não poderia impedir
que o juiz servisse por 2 biênios consecutivos, direito expressamente garantido pela Constituição, desde que tivesse sido reeleito pelo Tribunal de Justiça. Por esse motivo, foi julgada procedente a reclamação por descumprimento aos fundamentos do Acórdão NADIM 2993, para acolher apenas o pedido alternativo de assegurar ao desembargador reclamante a integridade de seu segundo mandato bienal. O primeiro pedido, que for assegurar-lhe a reeleição como presidente, não foi examinado, pois não havia acórdão do Supremo sobre a questão relativa à possibilidade de reeleição em cargo diretivo de Tribunal Regional Eleitoral que pudesse se reputar ofendido. Quanto à questão da possibilidade de reeleição para cargo diretivo, expressamente vedada pelo artigo 102 da LOMAN, que não foi decidida nos precedentes do Supremo acima mencionados, ela foi disciplinada no TSE por meio da Resolução 23.493, de 2016, que determina o prazo máximo de 2 anos para que os desembargadores de Tribunal de Justiça, na condição de membros do TRE, ocupem os cargos de presidente e vice-presidente nas Cortes Eleitorais, vedando expressamente a reeleição para o mesmo cargo. Leio da resolução, artigo 1º. Os mandatos dos ocupantes de cargos diretivos nos TREs serão de 2 anos consecutivos, vedada a reeleição. Parágrafo único. Os ocupantes de cargos diretivos nos tribunais regionais eleitorais poderão servir por 2 biênios consecutivos na forma do artigo 121, parágrafo 2º da Constituição. A edição dessa resolução, portanto, visou observar as regras constitucionais e regulamentar as normas legais, ajustando-as às especificidades dessa Justiça Eleitoral e possibilitando aos 2 membros oriundos do Tribunal de Justiça o exercício dos cargos de direção e contribuindo, portanto, para o cumprimento da lei. Deve-se observar, portanto, à luz das normas citadas, que os TREs devem se organizar internamente de forma a atender aos comandos constitucionais e legais nas eleições para escolha daqueles que, dentre os membros da classe de desembargadores, deverão ocupar a presidência e a vice-presidência, respeitada o máximo de 2 anos no exercício de cada cargo diretivo, vedada a recondução para o mesmo cargo. Observo que não fere direito constitucional garantido ao desembargador membro de TRE de recondução para o segundo biênio consecutivo, porque sua escolha para o exercício da função eleitoral como membro do TRE não se confunde com sua eleição para exercício de cargo de direção na respectiva casa. Esse tribunal já fez distinção entre a eleição para membro do TRE e exercício do cargo de membro do TRE com exercício de cargo de direção, isso no processo administrativo 511 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que ficou assentado que o período de mandato como membro efetivo do TRE é de, no mínimo, 2 anos, podendo, a critério do Tribunal de Justiça, a que vinculado o magistrado reconduzi-lo por mais um biênio, e que o mandato dos titulares de cargo de direção nos tribunais é de 2 anos, sem direito à prorrogação, nos termos do artigo 102 da LOMAN, que é compatível com a ordem constitucional vigente, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesta mesma linha, há outros precedentes do TSE em contextos semelhantes, nos quais se examinou os mesmos dispositivos. Eu me refiro a um acórdão do ministro Félix Fischer, de 2009, segundo o qual os titulares dos cargos diretivos nos TREs são inelegíveis para um segundo mandato, assim como os que tenham exercido por 2 biênios esses mesmos cargos ou ainda que por apenas um mandato à presidência. Do ministro João Otávio de Noronha,
também dizendo que não é possível que a LOMAN impede a recondução a cargos diretivos do Tribunal Eleitoral em biênios consecutivos. Apesar disso, o plenário do TRE, como visto, invocou como fundamento para reconduzir pelo segundo biênio a desembargadora requerente o acórdão do Supremo na reclamação 4.581, que, como visto, nada decidiu a esse respeito. Observo que esse tema também foi objeto de discussão no âmbito do TSE, no julgamento da reclamação 6.972, em que a ministra Nancy foi a relatora do processo e também decidiu o tribunal que não poderia haver reeleição para o cargo de presidente do TRE do Mato Grosso do Sul. Registro que, diversamente do sustentado pelo desembargador Marcos Machado, deve haver eleição não apenas para o cargo de presidente da Corte, mas também para o cargo de vice-presidente, e nessa premissa reside o equívoco da eleição realizada pelo TRE, e na assertiva de que a desembargadora Serli teria sido reconduzida e não reeleita. Isso porque não foi atendida aos termos da Constituição e a lei, ao proibir a reeleição, o faz para impedir a continuidade do exercício do cargo, não fazendo diferença o nome, se está sendo reeleita ou reconduzido. O que se veda é a continuidade do exercício do cargo. Não impressionam os argumentos de que a eleição com um único candidato elegível estaria sendo impedido o direito de escolha do TRE, ou de que o Tribunal de Justiça, ao reeleger desembargador para o segundo biênio, estaria, na prática, usurpando a competência do TRE para escolher quem exercerá cada cargo diretivo. Isso porque a competência constitucional do Tribunal de Justiça de eleger desembargadores a serem indicados para compor o TRE precede necessário e logicamente o exercício da competência também constitucional deste último de eleger, dentre seus membros desembargadores, o presidente e o vice. Não sendo constitucional, como decidido na ADIM 2.993 e na reclamação 4.585 do Supremo, impedir o Tribunal de Justiça de reconduzir o desembargador para um segundo biênio, se essa recondução ocorrer, como sucedeu com a desembargadora requerente, caberá ao TRE, ao realizar a eleição para seus cargos diretivos, observar as regras do artigo 102 da LOMAN, notadamente a vedação à reeleição para o mesmo cargo diretivo. Assim, será inelegível o desembargador reconduzido para o cargo que ocupara, restando-lhe apenas a eleição para o outro cargo diretivo que ainda não ocupou. Quanto à falta de possibilidade de escolha, deriva das regras imperativas da Constituição e da LOMAN. Não se trata de situação peculiar aos tribunais eleitorais. O mesmo ocorre no sistema constitucional, por exemplo, diante da eleição por tribunais de justiça federais de lista tríplice para promoção por merecimento de magistrados. Sendo incluído na lista candidato que já figurou por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas, não haverá possibilidade de escolha por parte do Executivo, que deverá nomear aquele que sucessivamente foi reincluído em lista pelo Tribunal. Por fim, rememoro passagem do voto do saudoso ministro Rafael Maia, em representação 1143, julgada pelo Supremo em 1983, que, como observou o ministro César Asfor Rocha, em seu voto na representação já citada, bem elucidam as razões da regra contida no artigo 102 da LOMAN. A estreita margem de alternativas que se oferece ao poder de sufrágio
do corpo eleitoral resulta de uma decisiva opção por valores condizentes com o modo de proceder da comunidade judicante, segundo os padrões de austeridade, dignidade funcional e harmonia que devem presidir os tribunais, como bem acentuou o douto parecer ao invocar manifestação nesse sentido do nosso eminente presidente, ministro Cordeiro Guerra. Implantaram-se no plano de norma legal cogente os princípios éticos que induziam os tribunais à espontânea observância do critério de rodízio nos cargos diretivos pela eleição dos mais antigos, para com isso atender à igualdade de acesso, ao enriquecimento da experiência dos juízes, à renovação dos comandos, em obséquio às aptidões não privilegiáveis e, notadamente, ao evitamento da nefasta disputa de influências ou da formação de grupos hostis que, acaso existentes, denigrem o prestígio da justiça e desservem a dignidade e a serenidade do seu desempenho. Feitas essas ponderações, impõe-se a nulidade da eleição ocorrida no plenário do TRE de Mato Grosso, em sessão realizada em 29 de abril do corrente ano, haja vista a manifesta inelegibilidade da desembargadora Serli para o exercício de um segundo mandato consecutivo como vice-presidente corregedora-geral daquela Corte Regional. Em face do exposto, voto no sentido da exclusão da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro do polo passivo dessa lide e, no mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da eleição ocorrida no plenário do TRE em 24 de abril de 2025, ficando prejudicado o exame do pedido de liminar. Determinar a realização de novas eleições para os cargos de presidente e vice-presidente do TRE, observada a regra constitucional, as normas legais e resolução do TSE, inclusive a inelegibilidade da recorrente ao mesmo cargo diretivo, qual seja de vice-presidente corregedora do TRE. É dizer, um único cargo para o qual a requerente está apta a concorrer na referida eleição é o de presidente do TRE, como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Isabel Galotti, que, portanto, vota no sentido de determinar a exclusão da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro do polo passivo deste procedimento e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para declarar nulidade da eleição ocorrida no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, na sessão de 29 de abril de 2025, terça-feira, ficando prejudicado o exame do pedido liminar, e ainda determinar a realização imediata de novas eleições para os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, observado a regra constitucional e as normas legais e a resolução de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, incluída a inelegibilidade da requerente para o mesmo cargo diretivo, ou seja, de vice-presidente corregedora daquele tribunal, cabendo-lhe, portanto, o único cargo para o qual a recorrente está apta a concorrer naquela eleição, que é a de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Como voto, o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Ministro, só um segundo, se me permite, antes de continuar, é que, ao cumprimentar todos, eu não tive aqui o acesso, mas cumprimento, não sem me penitenciar por isso, que estão presentes nos plenários, os estudantes do curso de Direito das seguintes instituições: a União Pioneira de Integração Social do Distrito Federal e o Centro Universitário Padre Anchieta, Uni Anchieta, de Jundiaí, São Paulo. São muito bem-vindos entre nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores e agradeço muito este comparecimento, espero que seja muito proveitosa essa sessão. Desculpa, ministro, pois não. Sentar no meu voto, que é a eleição entre os membros titulares. Sim. Não entrando nela os membros suplentes, já que há 2 titulares no exercício. Parece óbvio, mas mas o óbvio no Brasil precisa de ser cada vez mais, aliás, no mundo, até porque já está essa situação e, mesmo assim, o suplente foi chamado. Suplente é precário. Exato. E a presidência e a vice e a corregedoria são permanentes.
Eu acrescentaria, portanto, declarar a realização imediata das eleições e, portanto, cingindo-se ao corpo que é de titulares. Pois não, ministro Antônio Carlos Ferreira, mais uma vez me desculpando por ter interrompido. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos, especialmente os votos de boas-vindas aos estudantes que nos visitam. E desejo a todos um excelente dia. Bem, a controvérsia realmente, em julgamento, é incomum. Não é? E a situação criada, ou a situação resultante da eleição dos cargos de direção do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso não encontra respaldo na legislação. Por isso, eu subscrevo integralmente o voto da ministra Maria Isabel Gawel. Pois não. O ministro Antônio Carlos acompanha a eminente relatora, como voto o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem cumprimento os demais ministros e a ministra corregedora, senhor diretor-geral Miguel Piazzi, vice-procurador eleitoral Alexandre Espinosa, saúdo também os estudantes da UPS-DF da Unianchieta de Jundiaí, os advogados e advogadas. Eu também acompanho o voto da ministra corregedora, no seu voto que está muito bem lançado, e haja vista que restou demonstrado que a situação do corpo dirigente do Tribunal Regional está em completo desacordo tanto com a lei como com a resolução do TSE, razão pela qual sigo o voto da ministra corregedora. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente, ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, bom dia. Peço licença para, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar todos os eminentes ministros desse tribunal, cumprimentar o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Bravo Barbosa, doutor Miguel, aqui também nosso diretor-geral, todos que nos acompanham no dia de hoje, em especial os estudantes das instituições já indicadas aqui, os professores que também os acompanham hoje. Senhora presidente, eu também analisei com bastante cuidado este caso, que merece atenção de todos os tribunais regionais. Estou votando no mesmo sentido da ministra relatora, pelas mesmas razões, e deixando também um registro de que, sobretudo no contexto jurídico atual, não é? Tendo em vista não só as nossas decisões aqui, como também decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, sobretudo a ADI 2993, e tantas outras reclamações lá também julgadas acerca deste assunto, nossa resolução e a LOMAN, né? E a decisão aqui está alinhada a todo esse contexto jurídico que está em vigor no Brasil hoje, de maneira que eu estou adotando integralmente as razões já expostas e votando no mesmo sentido. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente, ministro vice-presidente Nunes Marques. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem saúdo todos os presentes, um registro especial da presença de alunos e professores da UPS e do Centro Universitário Unianchieta. Senhora presidente, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora, fazendo apenas uma pequena observação. Esse caso, ele é muito específico porque ele está também levando em consideração as regras regimentais do tribunal. Por que digo isso? Porque alguns TRS têm uma disciplina diferenciada em relação aos cargos de presidente e vice-corregedor. Alguns, inclusive, autorizando que juízes federais ou juízes provenientes daquela magistratura federal ocupem a corregedoria, por exemplo. Nesse caso, parece, ou pode eventualmente aparentar, que o tribunal está se imiscuindo na autonomia do tribunal. Mas o regimento interno do tribunal diz o seguinte: o cargo de presidente será eleito para presidente um dos 2 desembargadores indicados pelo TJ para presidente. Para o cargo de vice, ocupará o que não foi eleito, ou seja, o regimento não prevê sequer a eleição para o cargo de vice-corregedor. Então, neste caso, de acordo com as regras regimentais, o único cargo possível a ser eleito seria o de presidente, porque não há nem eleição
para o de vice, o que não quer dizer que em outros regimentos internos disciplinem de forma diferente. Então, para que não compreendam que isso é um padrão para todo o país, não, isso foi observado, as regras constitucionais, as normas, como bem colocou a relatora, a resolução do TSE e também o regimento interno do TRE do Mato Grosso. Eu acompanho integralmente o voto da relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu estou votando no mesmo sentido. Senhora presidente, Ai, desculpa, eu saltei, Vossa Excelência. Saltou. Não, mas sem Não, mas, nenhum problema. desculpa. Imagina. Tem a palavra, Vossa Excelência. Agradeço, senhora presidente, e subscrevendo os cumprimentos já feitos por Vossa Excelência, em especial alunos e professores das duas instituições de ensino. Eu também, de forma muito breve, senhora presidente, ato falho acontece com todos nós. Aconteceu, eu coloquei o voto ao anotar o voto do ministro Nunes Marques, Pois no meu. eu anotei no de Vossa Excelência e aí ficou completo. Não, imagina. Esse paper que eu deixo aqui ficou completo. Mas Desculpa. não, imagina. Mas apenas para subscrever o voto da eminente relatora também. Voto como ela. Agradeço a Vossa Excelência e também eu estou acompanhando o voto da relatora, rapidamente fazendo duas observações. A primeira refere-se à circunstância de que, como já enfatizado no voto da relatora e também no voto do ministro Nunes Marques, autonomia não é soberania. Ninguém tem, nem o Tribunal Superior Eleitoral não tem. Portanto, há uma eleição segundo as regras, como acontece no Brasil, para qualquer cargo eletivo e que não é diferente no caso de eleição para os órgãos diretivos dos tribunais. E, em segundo lugar, e aí eu acho realmente usar uma palavra mais tranquila, um contorno pouco razoável para alguém que passou por uma faculdade de Direito, afirmar que a LOMAN, que a Constituição, a LOMAN, as resoluções do TSE e os regimentos dos tribunais, ao falar em eleição e sendo, naquele caso, mera recondução, poderia contornar tudo aquilo que é vedado no espírito e na finalidade das normas, ou seja, eu já vi isso acontecer quando era proibido, ministro Cássio, estabilizar um servidor público que não tenha sido aprovado em concurso. E aí uma determinada Secretaria de Estado de um Estado da Federação disse: eu não estou estabilizando não concursado, eu estou apenas efetivando e tornando-os definitivos no cargo. Portanto, eu não estou lesando o princípio constitucional da prévia aprovação em concurso público. Quer dizer, muda o rótulo e, com isso, você muda a interpretação, a finalidade, a razão de ser da norma, como se alguém pudesse inteligentemente aceitar isso. Então, é preciso tomar cuidado para que a gente saiba que Constituição é para ser cumprida, lei é para ser cumprida, resolução e regimento, como enfatizado aqui, é para ser cumprido. Cada um tem a sua autonomia segundo regras. É dar-se normas, autonomia é isso, dar-se normas segundo a principiologia e o regramento incidente sobre o caso. Portanto, também eu estou votando e proclamando, portanto, que o tribunal, por unanimidade, determinou a exclusão da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro do polo passivo e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da eleição ocorrida no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, na sessão de 29 de abril de 2025, ficando prejudicado, portanto, o exame da liminar, porque o julgamento já é de mérito, portanto, definitivo. E B, determinar imediata realização de novas eleições para os cargos de presidente e vice daquele tribunal, observado o regramento constitucional, as normas legais, resolução do Tribunal Superior Eleitoral e regimento mesmo, como enfatizado pelo ministro Cássio, ou seja, os cargos de, inclusive a inelegibilidade da requerente ao mesmo cargo, qual seja, de vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral, o que deverá ser incidente nessa nova eleição apenas para os titulares dos cargos efetivos de desembargador, o que significa dizer que a requerente desta petição está apta para concorrer naquela eleição
ao cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, nos termos do voto da ministra relatora. Portanto, fica encerrada a presente sessão, agradecendo ao nosso diretor-geral, doutor Miguel Piazzi. Convido imediatamente o senhor secretário João Paulo para tomar assento ou para se apresentar. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 6 de maio de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h31 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 11 processos e a sessão foi encerrada às 20h41. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro aprovada. Apregou para julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-537-54, procedente de Itapecerica da Serra, São Paulo, relatado pelo eminente ministro André Mendonça, sendo agravante Antônio Pereira da Silva e agravados Erlon Chaves de Castro e Rafael Alves Silva. É um agravo interno interposto contra a decisão que manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Paulista, qual confirmar a sentença que indeferira o requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador daquele município nas eleições de 2024. Eminente ministro, Vossa Excelência, com a palavra. Agradeço, senhora presidente, e renovo os cumprimentos já feitos. Senhora presidente, eminentes ministros, eu farei uma leitura do resumo do meu voto, que consiste no seguinte: conforme apregoado por Vossa Excelência, senhora presidente, trata-se de agravo regimental contra a decisão pela qual eu neguei seguimento ao recurso especial eleitoral de Antônio Pereira da Silva, interposto contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, decisão esta do Tribunal Regional que manteve o indeferimento do registro de candidatura do interessado e recorrente para o cargo de vereador no município de Itapecerica da Serra, pertinente às eleições de 2024. Neste caso, o recorrente possui uma condenação por tribunal colegiado pela prática de crime contra a administração pública, o que atrai a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, da item 1 da Lei Complementar 64 de 90, conforme decidido pelas instâncias ordinárias. Na decisão ora gravada, apontei que a moldura fática constante do acórdão recorrido, moldura fática essa, a qual é insuscetível de revisão nessa instância especial, conforme súmula 24 do TSE, assentou que o agravante foi condenado pelo crime de peculato, por decisão proferida por órgão colegiado. Eu apliquei ainda o enunciado da súmula 30 deste tribunal, pois, conforme a nossa jurisprudência, a mera oposição de embargos de declaração não é suficiente para suspender a causa de inelegibilidade. Neste recurso, o agravante reitera ter havido violação a dispositivo legal que trata dessa inelegibilidade, bem como ao princípio da presunção de inocência. Afirma ele estar pendente de exame no STJ recurso especial contra a decisão de condenação, de sua condenação. E ainda, de forma genérica, sustenta que não incide, no caso, tanto a súmula 24 como a súmula 30 do TSE. No voto que trago à apreciação dos eminentes ministros, eu aponto o óbice da súmula 26 do TSE, pois as razões trazidas no agravo interno não impugnaram de forma específica os fundamentos que adotei na decisão agravada. A alusão que o agravante faz aos enunciados 24 e 30 foram feitas de forma genérica, o que já seria suficiente, a meu ver, para o desprovimento do recurso.
Deste modo, conforme consta da decisão agravada, o Tribunal Regional de São Paulo assentou que o recorrente foi condenado por decisão colegiada, pela prática de crime contra a administração pública. Anoto que o acórdão regional pertinente a essa condenação ocorreu no dia 16 de maio de 2024. Portanto, incide automaticamente a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, item 1 da Lei Complementar 64 de 90, independentemente do trânsito em julgado. Eu cito, nesse sentido, o acórdão proferido por este TSE no agravo regimental no recurso especial eleitoral 0600-151-35, procedente da Bahia, tendo como relator o ministro Floriano de Azevedo Marques, acórdão esse, publicado em sessão do dia 28 de novembro de 2024. Por fim, eu registro que o reconhecimento dessa inelegibilidade não viola o princípio da presunção de inocência, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior Eleitoral, ilustrada, por exemplo, a partir do decidido no agravo regimental no recurso especial eleitoral 0600-17205, procedente do Paraná, relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, conforme decisão publicada no dia 12 de novembro de 2024. Incide, portanto, a súmula 30 do TSE. Por essas razões, senhora presidente, eminentes ministros, eu voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro André Mendonça, relator, nega provimento ao agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para continuidade de julgamento o agravo em recurso especial eleitoral número 0600-379-89, procedente de São Mateus, Espírito Santo, sendo relator o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. O processo está com vista ao eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. São agravantes Caio Faria Donatelli e outros, agravado ao Ministério Público Eleitoral. Este é um agravo interposto contra a decisão de inadmissão de recursos especiais eleitorais contra acórdão do Tribunal Regional Capixaba, que determinaram o arquivamento parcial de inquérito policial sobre supostos crimes eleitorais e declinar a competência para a Justiça Federal. Na sessão de 1º de abril de 2025, o relator, eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, votou no sentido de não conhecer dos agravos interpostos por Rogério de Castro, César de Lima do Nascimento, Paulo César de Oliveira Gama e Oxo Santoso, e negou provimento aos demais agravos. Em seguida, pediu visto o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, ministro Floriano, eu gostaria apenas de registrar a presença na sala de videoconferência do Dr. Guilherme Gualberto Torres, que representa o agravante Caio Faria Donatelli. Caio Faria Donatelli. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, reiterando os cumprimentos e acrescendo agora a saudação ao Dr. José Guilherme Gualberto Torres, eu pedi vistas a esse processo após o voto do ministro Antônio Carlos, basicamente por dois motivos: o fato de existir decisões do Supremo que interferiam ou determinavam um determinado encaminhamento do julgamento do processo, e, em segundo lugar, porque a matéria trazida pelo ministro Antônio Carlos nos põe diante novamente de discutir os limites da coincidência ou da sobreposição da Justiça Eleitoral sobre a Justiça Comum nas hipóteses em que existe imputação de eventuais crimes eleitorais e crimes conexos que tramitariam-se isoladamente na Justiça Comum, e o que se discute aqui é qual o limite da jurisdição eleitoral, principalmente na hipótese em que a jurisdição eleitoral afasta os crimes eleitorais e, portanto, deixa a matéria da perquisição penal, da perquisição criminal, apenas em termos de
crimes comuns. E eu passo, então, a expor o meu voto, dizendo que eu me alinho inicialmente com o ilustre ministro relator, em relação ao conhecimento dos agravos interpostos por Rogério de Castro, César de Lima do Nascimento, Paulo César Oliveira Gama e Iocho Santos, com esteio nas razões bem lançadas no voto do ministro relator. Em relação à questão central dos agravos, que, como disse, concerne a preservação da competência da Justiça Eleitoral e a eventual prática de bypass, eu, então, teço algumas considerações resultantes desse estudo mais aprofundado que me propus a fazer. No leading case, objeto do inquérito 4435 do Supremo Tribunal Federal, ficou consolidado o entendimento de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos em inteligência aos artigos 109, inciso 4 e 121 da Constituição Federal, 35, inciso 2 do Código Eleitoral e 78, inciso 4 do Código de Processo Penal. Cito aqui um precedente deste inquérito do ministro Marco Aurélio. Sob tal premissa, a reclamação 51429 do Espírito Santo teve, por parte do ministro Gilmar Mendes, uma decisão de incompetência da Justiça Federal para apreciar a denúncia contra os agravados, por vislumbrar, no caso, a suspeita de crimes eleitorais, remetendo os autos à Justiça Especializada. Eis que se chega, então, ao que se discute neste agravos, que consiste na alegação de que a promoção do arquivamento do inquérito quanto aos delitos eleitorais constituiu uma tentativa de burlar a competência da Justiça Eleitoral na possível prática do bypass processual. E aí são trazidos precedentes da segunda turma da Excelsa Corte em julgados da lavra do ministro Gilmar Mendes, que eu trago aqui a colação no meu voto, não vou repisar. Percebe-se, e aí eu adentro na análise desses precedentes, que a Suprema Corte identificou que o órgão acusatório, naquele caso, reduziu a moldura fática considerada na investigação, omitindo deliberadamente a prática de crimes eleitorais para, assim, naquele caso, praticar o denominado fórum shopping, ou seja, a escolha do juiz competente para o processo penal. Um dado fático relevante no precedente é a identificação de que, naquele caso, teria havido manifesta intencionalidade do órgão acusatório de não conhecer o caráter eleitoral de alguns delitos, com o intuito de deslocar a competência e, por conseguinte, ferir o princípio da boa-fé objetiva e do juízo natural, e aí eu transcrevo o precedente, um trecho do voto do ministro relator. Em outro precedente, também da relatoria do ministro Gilmar Mendes, a reclamação 49739, o Supremo avançou na análise da configuração da hipótese de bypass da competência da Justiça Eleitoral. E aí eu transcrevo trechos aqui desse julgado e destaco particularmente dois excertos deste julgado. Diz o acórdão: com efeito, em inúmeros casos, os relevantes indícios de crimes eleitorais são simplesmente desconsiderados pelos órgãos de persecução e pelo Poder Judiciário. E mais, a fórmula é conhecida. Tais atores silenciam sobre os indícios de crimes eleitorais para manipular as regras de competência, mantendo o inquérito no foro que, a seus olhos, é mais simpático para os interesses da acusação. Os trechos transcritos revelam que, no caso, ora sobre análise, naquele julgado precedente, a Suprema Corte considerou que a autoridade policial e o órgão acusatório silenciaram sobre indícios de crimes eleitorais, deixando de enfrentar o tema da materialidade delitiva com a devida profundidade no intuito de desviar o entendimento consolidado no inquérito 4445. Temos, então, que, a partir dos mencionados precedentes, alinhados com outros julgados da Suprema Corte, a hipótese de bypass à competência da Justiça Eleitoral ocorrerá quando presentes os seguintes elementos que formam a ratio decidendi daquele precedente. 1. O não conhecimento do caráter eminentemente eleitoral das condutas investigadas pela autoridade policial e órgão acusatório, com clara intencionalidade de afastar a competência da Justiça Eleitoral. 2.
a existência de relevantes indícios de crime eleitoral sobre os quais o órgão investigatório e acusatório simplesmente silenciam, ou então não produzem diligências mínimas para o seu esclarecimento. A partir destes dois elementos, passo então a analisar o caso em análise. Inicio reconhecendo que a reclamação 51429, que deslocou para a Justiça Eleitoral, naquela reclamação, o voto condutor do ministro relator foi a suspeita de que os fatos potencialmente criminosos estavam relacionados à campanha eleitoral para prefeito de São Mateus, o então candidato Daniel Santana Barbosa. E aí eu destaco um trecho daquele julgado aplicável a esse caso, especificamente, em que diz que, ao menos com uma das suas finalidades, os crimes teriam por objeto o impulsionamento da campanha eleitoral daquele candidato. Pois bem, com a chegada dos autos à Justiça Eleitoral, o Ministério Público promoveu o arquivamento parcial do inquérito policial por entender que os fatos investigados não envolviam a prática de crime eleitoral, com clara exposição das razões fáticas e jurídicas que levaram a tal conclusão. Não obstante, e aí começa a haver o descrimen em relação àquele leading case, diante das petições dos investigados, o Ministério Público requereu novas diligências, determinando a oitiva das pessoas mencionadas pelo ministro Gilmar Mendes na reclamação 51429. Conforme o acórdão regional que homologou o arquivamento parcial do inquérito, as diligências foram devidamente cumpridas com os seguintes resultados. E aí, então, passa a voltar a situação da moldura fática distintiva daquele precedente. O investigado Caio Faria Donatelli apresentou requerimento pugnando pelo não comparecimento à esfera policial, entendendo pelo exercício do direito de silêncio. Os investigados Gustavo Nunes Mazetti, Maurícia Maciel Peçanha e Daniel Mação Peçanha Santana Barbosa, ao serem interrogados, se manifestaram pelo direito de permanecer em silêncio, destacando que iriam se manifestar apenas judicialmente. O investigado João de Castro Moreira respondeu, quanto aos fatos investigados no âmbito da Operação Minúcios, que desconhecia qualquer prática de crime, acrescentando apenas que os fatos se deram envolvendo o prefeito de São Mateus durante o período eleitoral. E, por fim, o investigado Cássio Mendes dos Santos foi questionado sobre o apoio à candidatura de Gustavo Massetti e sobre o diálogo que ambos combinavam espionar em reunião promovida por outros vereadores, e esclareceu não ter havido a intenção de espionagem, mas apenas de questionamentos sobre quem seria o presidente da Câmara. Questionado ainda sobre a prática de eventuais crimes eleitorais relacionados à Operação Minúcios, ele afirmou desconhecer qualquer prática ilícita envolvendo os investigados naquela operação policial. Portanto, o que resulta aqui? Resulta que, na perquisição, no aprofundamento da perseguição das provas, os próprios interessados ou usaram do benefício ao silêncio ou negaram genericamente a existência de prática de crime eleitoral. Empreendidas as diligências, nos termos relacionados na reclamação 51429, o Ministério Público Eleitoral concluiu, após realizar essas diligências, pela inexistência de elementos indiciários mínimos aptos a sustentar uma denúncia por crime eleitoral e promoveu o arquivamento parcial do inquérito. Diante de tal contexto, resta-me claro que os elementos configuradores do bypass à competência da Justiça Eleitoral não se encontram presentes. Após a chegada dos autos à Justiça Especializada, foram empreendidas diligências complementares e o Ministério Público, titular da ação penal, apresentou razões fáticas e jurídicas substanciadas que levaram ao pedido de arquivamento parcial. Assim sendo, não se verifica no caso tentativa deliberada de fórum shopping, que decorreria da desconsideração dos indícios relevantes de crimes eleitorais. A não obtenção de indícios de crimes eleitorais não pode ser usada para caracterizar a escolha discricionária do foro competente para julgar as condutas delitivas. Ressalto que os precedentes do Supremo Tribunal Federal já mencionados, por evidente, não sustentam a possibilidade do Judiciário substituir o titular da ação penal na formação da opinio delicti. Afirmam somente a necessidade de observância do juízo natural, evitando a prática desviada da escolha do juízo. Acrescento que a argumentação dos requerentes, embora compreensível no contexto processual, soa um tanto paradoxal, quando considerado que buscam rever uma decisão que lhes beneficia, isto é, que peremptoriamente nega a existência de indícios de prática de crime. O objetivo, afinal, seria manter a instância eleitoral em investigação sem qualquer fundo prático, uma vez que não há indícios mínimos de onde partir.
Embora, evidentemente, não seja papel da defesa produzir prova contra si, os agravantes não indicam quais fatos deveriam ser investigados, ou então que diligências deveriam ser empreendidas e não o foram, ou não teriam sido por escolha discricionária do titular da ação penal. Assim sendo, escorreu o esgotamento da competência da Justiça Eleitoral com o arquivamento parcial do inquérito, sendo correto o deslocamento para a competência da Justiça Federal. A regra do perpetuatio jurisdictionis, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do STJ, não se aplica para a fase inquisitorial, em hipótese nas quais o arquivamento por ausência de justa causa, houve arquivamento por ausência de justa causa da ação penal, e aqui, nesse sentido, eu trago 2 julgados, um de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques e outro do ministro Benedito Gonçalves, ambos deste tribunal. Em linhas conclusivas, então alinho-me à inteireza no voto do ilustre ministro relator Antônio Carlos Ferreira, concluindo pelo acerto da decisão homologatória do arquivamento parcial do inquérito na Corte Regional e o consequente deslocamento para a Justiça Federal. Ante o exposto, acompanho o voto do ministro relator e voto no sentido de não conhecer os agravos interpostos por Rogério de Castro, César de Lima do Nascimento, Paulo César Oliveira Gama e Oxo Santos e negar provimento aos demais agravos interpostos por Caio Faria Donatelli, Silmar Quartezzani Faria, Daniel Santana Barbosa, Gustavo Nunes Massetti, João de Castro Moreira, Luana Zordan Palombo, Wagner Roque Viana e Maurícia Maciel Peçanha. É como eu voto. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha o ministro relator. Como voto, eminente ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, renovo meus cumprimentos. Eu registro que farei juntada de voto, mas vou poupar aqui o Tribunal da Leitura porque estou convergindo com as razões já expostas pelo ilustre relator e com as conclusões também adotadas e agora ressaltadas também pelo ministro Vistor, senhora presidente. Vossa Excelência, como voto, eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Com o relator, presidente. Obrigada. Ministro, com voto, eminente ministro André Mendonça. Senhora presidente, também acompanho o relator. Muito obrigada, ministro. Como voto, eminente ministro Isabel Galotti. De acordo. Muito obrigada. Como voto, eminente ministro Antônio Carlos. Não, Antônio Carlos já era o relator. Então, Vossa Excelência, nada a acrescentar, posso proclamar nos termos do voto que tenho. O tribunal, por unanimidade, eu também estou acompanhando, votou no sentido de não conhecer dos agravos interpostos por Rogério de Castro, César de Lima do Nascimento, Paulo César de Oliveira Gama e por Iojo Santos e negar provimento aos demais agravos interpostos por Caio Faria Donatelli, Gilmar Quartese Faria, Daniel Santana Barbosa, Gustavo Nunes, João de Castro Monteiro, Luana Zordan Palombo, Wagner Roque Viana, Maurício Maciel Peçanha, tudo nos termos do voto do relator. Agora pregou para julgamento 5 listas pautadas que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, cujos processos foram previamente divulgados na internet, como sempre. A lista número 1 é relatada pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. É um processo, agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral, do qual o ministro não conhece. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, também de relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, são 2 processos, que são agravos regimentais, o primeiro em agravo em recurso especial eleitoral, o segundo em recurso especial eleitoral. Nestes 2 casos, o eminente ministro nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. São 3 processos de agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes 3 casos, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques não conhece dos agravos.
Eu indago dos senhores ministros se alguma divergência e não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu os agravos nos termos do voto do relator. Lista número 2, também de relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, é um agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral, ao qual o eminente ministro relator nega provimento. Eu indago dos senhores ministros se alguma divergência e não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Lista número 1 de relatoria do eminente ministro Ramos Tavares. São 3 processos que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes casos, o eminente ministro Ramos Tavares nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência e não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma outra matéria urgente a ser posta em mesa para fins de julgamento. Não havendo nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, cumprimento e agradeço a presença dos estudantes e dos professores e, de uma forma muito especial, dos senhores ministros, e desejo a todos um excelente dia, declarando encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia ao longo da sessão. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.